Vamos começar mais uma aula de Química Orgânica. Agora nós vamos começar uma sequência onde falaremos sobre as reações orgânicas. Serão 4 aulas, porque em cada uma delas nós vamos abordar um tipo de reação orgânica. E a primeira que nós vamos falar na aula de hoje é a reação de substituição. As reações orgânicas são aquelas reações químicas que envolvem compostos orgânicos em seus reagentes e em seus produtos. Então, geralmente, nós vamos ter um reagente orgânico formando um produto orgânico, mas nada impede que nós tenhamos também alguns compostos inorgânicos reagindo ou sendo formados. Existem 4 grandes grupos de reações orgânicas. São as reações de substituição, reações de adição, reações de eliminação e reações de oxirredução. E nós veremos uma a uma. As reações de substituição, como o próprio nome diz, nós vamos fazer a substituição de um elemento. E o elemento a ser substituído será o hidrogênio. Então, um hidrogênio do composto orgânico vai ser substituído por uma outra partícula. E aí nós vamos ter 3 tipos específicos de reação de substituição: a halogenação, a sulfonação e a nitração. Então, são 3 tipos de reação de substituição. Antes da gente pensar em como essas reações acontecem, nós temos que entender o seguinte: esse tipo de reação orgânica, que é a substituição, ela só vai ocorrer em alcanos ou em anel aromático. Então, apenas alcano e benzeno é que sofrem reação de substituição. E para que seja feita a substituição, como nós vamos ter hidrogênio em vários carbonos da estrutura carbônica, nós vamos ter uma prioridade para substituir. Então, o hidrogênio mais fácil de ser eliminado vai ser o do carbono terciário. Então, caso haja um carbono terciário, o primeiro hidrogênio a sair vai ser ele, e é o que vai formar o que nós chamamos de produto principal. Depois, será do carbono secundário e, por último, do carbono primário. Então, percebam que numa reação de substituição, eu posso formar vários produtos orgânicos. Quanto maior a cadeia carbônica, maior é a quantidade desses produtos. Uma outra característica muito importante que é própria da substituição: nós vamos ter como reagente o alcano ou o anel aromático, e aí nós vamos formar sempre, no mínimo, 2 produtos, um orgânico e um produto inorgânico, que vai ser um ácido ou será água, e nós veremos mais adiante. Então, aqui nós temos um exemplo genérico. Vamos imaginar que eu tenha um composto que tenha um carbono e 4 hidrogênios. Então, um hidrogênio vai ser substituído por um X. E esse X que sobra junta-se com um H. Então, nós vamos ter no lugar do hidrogênio a presença do X. Então, o radical continua sendo H3, CH3, e vamos ter o X aqui. E vamos formar o segundo produto, que vai ser a união do X que sobrou com o hidrogênio que saiu do composto orgânico. Vamos começar primeiro com a halogenação, que é um tipo específico de substituição. Nesse tipo de substituição, o hidrogênio vai ser substituído por um átomo de halogênio, que são os elementos da família 7A ou 17. Existem 4 reações possíveis, porém 2 são mais comuns, que é a cloração, que é a adição de cloro, que vai ser adicionado na forma de gás cloro, então será Cl2, e a molécula vai ser representada como ClCl. Então, um Cl vai entrar no composto orgânico no lugar do hidrogênio, e o outro Cl vai se juntar com H para formar HCl. Bromação, que é o Br2. Então, nós vamos ter o BR-BR, um BR entra no composto orgânico e o outro junta-se com o hidrogênio formando HBr. Podemos ter a substituição com o iodo. Na teoria, ela é comum, porém o iodo é um elemento mais inerte, então ele é pouco reativo, dificilmente essa reação acontece. E teremos substituição com flúor. O flúor também é um elemento que não é tão utilizado porque ele é explosivo na sua forma gasosa. Então, as 2 reações mais comuns serão cloração e bromação, sendo que a cloração é mais comum ainda porque o cloro tem um tamanho menor, então ele reage de forma mais rápida em comparação com o bromo. Vamos ver aqui uma reação. A regra geral: nós vamos ter o hidrogênio e aí nós temos o bromo. Então, o bromo vai entrar no lugar do H. E, ao mesmo tempo, esse H que sair junta-se com o outro bromo, formando HBr.
Então, nós vamos ter a entrada do bromo no composto orgânico, nós vamos formar um haleto de alquila e a saída de um ácido, que é o HBr. Toda a halogenação vai resultar em um ácido, que vai ser brometo de hidrogênio, cloreto de hidrogênio, iodeto de hidrogênio ou fluoreto de hidrogênio. Observem aqui, cloração do metilpropano. Então, nós temos 2 carbonos primários, que são os das extremidades, e temos um carbono terciário, que é onde está a ramificação metil. Então, o nosso produto principal vai ser a substituição desse hidrogênio do carbono terciário. Então, observem que o cloro pode entrar aqui no carbono número 2 e nós vamos formar o metil 2-cloropropano. Porém, eu também posso substituir o hidrogênio do carbono primário. E aí eu vou formar o metil 1-cloropropano, sendo que o produto principal é o primeiro. Além desses 2 produtos orgânicos, também teremos a formação do HCl, que é o cloreto de hidrogênio, que é inorgânico. A outra reação de substituição que temos é a nitração, onde o hidrogênio vai ser substituído pelo grupo nitro. Esse tipo de substituição consiste na adição de ácido nítrico, cuja fórmula é HNO3, e nós vamos desmembrar da seguinte maneira: a hidroxila, que é o OH, e o NO2, que é o grupo nitro. Quando o NO2 entra na molécula orgânica, nós vamos formar a função nitrocomposto. E aí o nome desse composto será a palavra nitro na frente, seguida do nome de hidrocarboneto, como nós já estamos acostumados a dar. Aqui nós temos a regra geral. Observem que o hidrogênio vai ser substituído pelo NO2. Então, o NO2 vai entrar no lugar do H, e o H que saiu vai juntar com o OH. Então, nós vamos formar um nitrocomposto, que é o que tem o NO2, e água, porque H com OH forma H2O. Vamos ver aqui a nitração do benzeno. No benzeno, qualquer carbono vai ser o carbono número 1. Então, como todos os carbonos têm a mesma quantidade de hidrogênios, que é apenas 1, eu posso substituir qualquer um deles. Então, vamos supor que nós vamos pegar esse hidrogênio. Então, no lugar dele vai entrar o NO2. E aí, nós vamos formar água por causa do H juntando com o OH. Então, nós teremos a formação do nitrobenzeno e formação de água. Essa é a reação de nitração. Aí nós temos que tomar cuidado com o anel aromático, porque existem algumas particularidades também. Quando o anel aromático é apenas benzeno, qualquer carbono vai ter a sua substituição, qualquer hidrogênio. Agora, se no nosso anel aromático ele já tiver alguma coisa presa nele, então se ele tiver uma ramificação ou algum grupo funcional, nós vamos ter preferência para fazer essa substituição. Então, nós teremos radicais ortoparadirigetes ou radicais metadirigentes. Radicais ortoparadirigetes são aqueles que vão orientar para que a substituição aconteça na posição orto, que é carbono 1 e 2, e na posição para, que é carbono 1 e 4. Se o nosso substituinte do anel aromático tiver apenas ligação simples, ou seja, o que está preso ao anel aromático só tem ligação simples, então a substituição vai ocorrer na posição orto e para, que é o caso aqui do hidroxibenzeno, que é o fenol. Observem que o que está preso no anel aromático é o grupo hidroxila. Ele não tem ligação nem dupla nem tripla. Então, aqui, a nossa substituição vai acontecer no hidrogênio do carbono 2 ou no hidrogênio do carbono 4, formando o nitrohidroxibenzeno. Então, nós vamos ter o ortonitrohidroxibenzeno ou o para-nitrohidroxibenzeno. Então, nós poderemos formar 2 produtos orgânicos. E vamos liberar a molécula de água. Na nitração e na sulfonação, sempre vai ser liberado água. E o radical metadirigente vai orientar para que a substituição aconteça apenas na posição meta, que é no carbono 1 e 3. Isso vai acontecer quando o substituinte do anel aromático tiver ligações duplas ou triplas, que é o caso do nitrobenzeno. Observem que nós temos aqui a bromação do nitrobenzeno. O grupo NO2, ele tem ligação dupla em sua estrutura. Então, aqui a substituição vai acontecer apenas na posição meta, que é no carbono 1 e no carbono 3. Portanto, o bromo vai entrar apenas no carbono 3,
formando o metra-bromo-nitrobenzeno e liberando o ácido HBr. A última reação de substituição que nós temos é a sulfonação, onde nós vamos ter a substituição do hidrogênio pelo grupo sulfônico, que a gente escreve na forma de SO3H. Nessa reação, o nosso composto orgânico vai reagir com ácido sulfúrico, cuja fórmula é H2SO4. E nós escrevemos como HO e o grupo sulfônico, que é o SO3H. A partícula que vai entrar no composto orgânico é o SO3H. Para fazer a nomenclatura do composto obtido, nós vamos colocar a palavra ácido na frente, porque ele se transforma em ácido, e vamos pôr prefixo para o número de carbonos, infixo para ligação simples, dupla ou tripla, e o sufixo sulfônico. Regra geral, observem que eu tenho aqui o CH3 com um radical vai sofrer sulfonação. Então, um hidrogênio vai sair daqui e o grupo sulfônico é quem vai entrar no lugar do hidrogênio. Para o hidrogênio que saiu, ele se junta com o OH e vai formar água. Então, toda adição de ácido, nitração e sulfonação vai formar água. Aí nós teremos o composto com menos hidrogênios e o grupo sulfônico. Ele é ácido por causa desse hidrogênio aqui que dá acidez para ele. Então, observem aqui a sulfonação do etano. Observem que os dois carbonos são primários, então eles têm a mesma quantidade de hidrogênios. Então, aqui tanto faz colocar no primeiro ou no segundo carbono. Então, aqui entrou o grupo sulfônico, formando o ácido etanosulfônico, e vamos liberar água. Lembrando que aqui, se nós tivéssemos carbono terciário, a preferência seria retirar o hidrogênio do terciário primeiro, depois do secundário e, por último, do carbono primário. Bons estudos, espero que vocês estejam presentes na próxima aula. Até mais para a aula de adição. Obrigada e até a próxima.